Oi, tudo bem? Sou o professor Marcelo e o nosso assunto de hoje é sobre eletricidade, especialmente sobre os conceitos de tensão, corrente elétrica e resistência. E a gente vai aprender como calcular os volts, os amperes e como calcular a resistência também. A eletricidade é uma forma de energia. Na natureza, a gente pode observar ela nos relâmpagos. Os cientistas descobriram como fazer para gerar eletricidade, e isso foi bastante útil para a gente. Uma vez que essa eletricidade ela é gerada, ela pode ser controlada e ela pode ser enviada através de cabos, né, para alimentar vários aparelhos que a gente conhece aí em casa, tipo o ventilador, a lâmpada, o micro-ondas, computador, furadeira, a TV e uma infinidade de aparelhos aí que servem para facilitar a nossa vida. Mas como funciona a eletricidade? Bom, eletricidade, elétrons, eletricidade e elétrons tem tudo a ver, tá? Então, para isso a gente vai pensar num átomo. Percebe, ó, tudo tem átomo. Tudo na natureza é formado por minúsculas partículas chamadas átomo. Cada átomo possui um núcleo com partículas ainda menores, que são os prótons e os nêutrons. E também tem os elétrons que ficam girando em volta desse núcleo. Tá? Os prótons, eles possuem carga positiva. Os nêutrons, como o próprio nome diz, possuem carga neutra. E os elétrons que ficam girando possuem cargas negativas. Os elétrons, eles podem pular de um átomo para outro. Quando muitos elétrons começam a pular de átomo em átomo, de uma forma organizada, quer dizer, num sentido só, tipo um rio de elétrons. E aí, é aí que a gente vai ter uma corrente elétrica. Bom, corrente elétrica também é chamada de intensidade da corrente elétrica. Popularmente, essa intensidade da corrente elétrica é chamada de amperagem, porque a unidade que a gente usa para medir essa intensidade da corrente é um ampere. Só que nem todos os materiais eles podem formar uma corrente elétrica. Os metais eles são ótimos condutores elétricos, tipo o cobre, o alumínio. Já o plástico ele é um péssimo condutor elétrico. Ele é um mau condutor. Por isso a gente chama ele, o plástico, de isolante. No fio, né, a gente tem o cobre, que é um ótimo condutor, onde a corrente elétrica ela passa facilmente, assim como o fio de alumínio. Já a capa desse fio de alumínio ou fio de cobre ela é feita de plástico, porque o plástico é um mau condutor. Ele é um isolante. Ele isola o cobre que está lá dentro. Ele não deixa, digamos assim, essa eletricidade que está no fio vazar. Por isso que a fita isolante ela é feita de plástico. Mas o que faz esses elétrons se movimentarem? Bom, o que empurra os elétrons para eles virarem corrente elétrica é a tensão elétrica. Tensão elétrica é representada pela letra V. O que a gente chama comumente por voltagem se refere justamente a essa tensão elétrica, ou num termo mais técnico se chama diferença de potencial. E a unidade que a gente usa para medir essa tensão é o volt. Um exemplo, né, que a gente tem até em casa, né, é a tensão de 110 ou 220 volts. A tensão elétrica, resumindo, né, ela é a quantidade de energia usada para movimentar uma carga elétrica pelo condutor, pelo fio. Ou também a gente pode dizer que é uma força que impulsiona, que empurra os elétrons por esse condutor. Essa força, ela pode vir, né? Essa força que empurra os elétrons, ela pode vir de um gerador, e esse gerador pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, uma usina hidrelétrica, uma usina termoelétrica ou até uma usina nuclear, né? Onde essa tensão ela empurra essa corrente elétrica que é transportada por cabos até o poste de casa.
Bom, essa corrente elétrica, então, ou essa intensidade de corrente elétrica, ela é empurrada, impulsionada pela tensão elétrica, certo? Então, quando esses elétrons dessa corrente elétrica passam por um fio, ela sofre uma resistência desse fio. E o tamanho da resistência ela vai depender do material, do formato do fio, do comprimento e da temperatura desse fio. É isso que vai definir o tamanho da dificuldade que os elétrons vão ter quando eles passarem. Então, resistência elétrica é essa dificuldade de passagem de uma corrente elétrica pelos condutores. Essa oposição dificulta a passagem dos elétrons pelo condutor. É como se a gente tivesse um cano grande, a água estivesse passando nesse cano grande, e no meio dele ele é reduzido para um cano fino. Essa redução que dificulta a passagem da água, ela pode ser chamada de resistor. E os resistores fazem parte das nossas vidas muito mais do que você imagina. O que comumente a gente chama de resistência de um chuveiro, na verdade a gente tem que chamar de resistor. E esse resistor, ele também está na torneira elétrica, nos aquecedores, no secador de cabelo. E o resistor, né? Ele esquenta a água do chuveiro ou esquenta a chapinha. Por quê? Porque quando ele passa por essa redução, quando os elétrons passam por essa redução, a energia elétrica ela é transformada em energia térmica, né? Transformada em calor. E esse efeito, que a gente chama de efeito térmico ou efeito Joule. O uso desses resistores ele também é frequente nos circuitos elétricos, né, para conseguir controlar essa intensidade e a tensão que são causadas pelas correntes elétricas. E a unidade que a gente usa, né, para medir os resistores, nós chamamos de ohm. E por falar em ohm, a gente já vai falar um pouco da lei de Ohm. Uma das leis mais importantes quando o assunto é eletricidade é essa lei de Ohm, que foi postulada, né, foi comprovada pelo físico George Simon Ohm. Essa lei foi proposta ali por volta de 1827 e ela é a base para compreender qualquer fenômeno realizado, né, relacionado à eletricidade. O George Ohm ele descobriu as relações matemáticas existentes envolvendo a dimensão de condutores e as grandezas das correntes elétricas. E aí ele formulou, né, o que hoje a gente chama de lei de Ohm. De acordo com a primeira lei de Ohm, a intensidade da corrente elétrica que passa pelo resistor é diretamente proporcional à tensão aplicada ao potencial elétrico. Quer dizer que quanto maior essa tensão empurra, né, ela impulsiona os elétrons, então maior vai ser a quantidade de elétrons que passa pelo condutor. Então, se a gente dobrar, né, essa tensão, a corrente elétrica também dobra. Se dobrarmos a quantidade de tensão, a quantidade de corrente também dobra. Na segunda lei de Ohm, a resistência elétrica do condutor, dependendo, claro, da constituição do material, é proporcional ao seu comprimento. Bom, resumindo essa segunda lei de Ohm, ela afirma que a resistência elétrica ela é determinada pela razão entre tensão elétrica e corrente elétrica, ou seja, pela divisão da tensão pela corrente elétrica, ou ainda pela divisão dos volts, né, pelos amperes. Agora a gente vai aprender a calcular a tensão em volts, né, a intensidade, que é um ampere, e a resistência em ohms. Mais do que termos de aula de física, essas denominações elas estão presentes no nosso dia a dia. Elas não podem ser ignoradas. Saber a diferença é fundamental para a escolha e para o cuidado dos aparelhos, né, e das instalações elétricas. Então vamos lá. A tensão ela é medida em volt, tá? E a tensão a gente vai chamar de V. Tudo bem? Tensão a gente chama de V. A intensidade da corrente elétrica, que é medida em ampere, a gente vai chamar de I. Então, a intensidade a gente chama de I. E a resistência elétrica, que é medida em ohm, a gente vai chamar de R. Certo?
E para converter as unidades de tensão elétrica para intensidade de corrente elétrica ou para resistência e de resistência para tensão elétrica, fica mais fácil a gente usar a fórmula em forma de triângulo, tá? Vamos lá. Se você quer descobrir o valor da tensão, certo? Representada pela letra V, basta observar as posições da letra. Lá no triângulo, a letra V ela está lá no topo, certo? Então, as duas letras que sobraram lá embaixo, o I e o R, elas vão ser multiplicadas, tá? Você multiplica o I pelo R. Agora, para descobrir a resistência, representada pela letra R, a gente vai também olhar lá no triângulo, né? O R está embaixo. Então, as duas letras que sobraram, o V, né, e o I, né, a tensão elétrica e a intensidade da tensão elétrica, vão formar uma fração. Então, é só dividir aí, né, a tensão elétrica pela intensidade, tá? O valor delas. Agora, para descobrir a intensidade da corrente, representada pela letra I, a gente vai novamente olhar o triângulo. Então, o I está embaixo, né? Então, as duas letras, de novo, que sobraram, né? A tensão elétrica e a resistência, elas vão formar uma fração. Então, é só a gente fazer a divisão então, da tensão elétrica pela resistência. É só isso. Tá? E aí você consegue transformar e achar os valores exatos. Vamos fazer os exemplos? Bom, em um circuito de carga resistiva R, foi aplicada uma tensão em volts, de 300 volts, medindo-se a intensidade da corrente, né, e de 30 amperes, qual será o valor dessa resistência elétrica? Então, primeiro, a gente vai identificar os valores que o problema já deu, né? Ele falou para mim, né, que a tensão é de 300 volts, né? Ele também está contando o problema que a intensidade de corrente são 30 amperes. Então, a gente precisa calcular a resistência. Então, aqui, olhando no triângulo, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente quer saber o R, né? Então, o que a gente faz? A gente põe o dedo em cima da letra R, né? Um macetezinho, e o que sobrar é o que a gente vai fazer. Então, se sobrou uma letra em cima e embaixo, né? Está mostrando que é uma divisão, né, da tensão elétrica pela intensidade. Então, vamos lá. Vai ser tensão elétrica sobre intensidade, V sobre I. O V, ele falou que é 300, e a intensidade falou que é 30 amperes. Dividindo aí, você pode dividir, ou então primeiro corta um zero, vai ficar 30 por 3 vai dar 10. Então, aqui, a nossa, né, a nossa carga resistiva, ela vai ser de 10 ohms. Tudo bem? Dividido de cima pelo de baixo, deu 10. Então, a nossa resistência aqui vai ser 10 ohms. Exemplo 2. Um resistor, né, de resistência equivalente a 10 ohms é percorrida por uma intensidade de corrente elétrica igual a 6 amperes. Qual é a tensão elétrica entre os extremos do resistor? De novo, né, a gente vai procurar lá os dados. Ele me falou, então, que já tem a resistência. R já está aqui, ó, é 10 ohms. Certo? E ele também me falou que a intensidade da corrente é 6 amperes. Então, ele já forneceu lá a resistência e a intensidade, que é 6 amperes. O que ele está perguntando? A tensão elétrica, que é V. Então, no triângulo, né, o V, a tensão elétrica, está em cima. O que sobrou embaixo são as duas, né, letras. A gente põe ali o dedo em cima do V, o que sobrou são as duas letras de baixo, que formam aí uma multiplicação. Então, V vai ser igual a resistência vezes a intensidade, certo? Então, multiplicando aí 10 vezes 6, a gente vai conseguir aí 60. Então, a nossa resposta vai ser 60 volts. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. E agora tem alguns exercícios, algumas atividades no Google Classroom para vocês praticarem o que aprendeu. Tá bom? Um abraço.